Olá, olá André, bom dia, tudo bem? Bom dia, André, Luís. obrigado por conversar comigo aqui rapidinho aqui no nesse podcast. Queria pedir para você se apresentar para quem não conhece ainda o André e também a Master, só uma breve introdução aqui do que vocês fazem. Obrigado pelo convite, Luís. Então, eu sou o André Croft Moura, sou o fundador e CEO da Master. Sou serial entrepreneur, esta é a minha segunda venture. A ProDrone que virou Played Insight, isso foi uma viagem de 9 anos até ao exit. E durante a pausa que fiz a seguir a aventura, decidi começar a criar a Master. E a Master é a minha resposta e a conciliação que eu tenho daquilo que foi uma parte muito importante da minha vida, que foi o desporto. Eu fui atleta federado e representei Portugal em alguns campeonatos. No desporto que eu fiz enquanto júnior, que foi vela, depois fui treinador de vela ahm, durante muitos anos, incluindo ser treinador da Federação Portuguesa de Vela. Então tive um período da minha vida em que o desporto e o desporto de alto rendimento foi muito importante, juntamente com a experiência que eu adquiri a construir uma empresa. Esses 2 mundos juntaram-se, e aliaram-se à minha paixão pelo paddle. Paddle que é o desporto que mais cresce no mundo e, na verdade, o que eu senti é que faltavam ferramentas. O paddle é um desporto muito engraçado e muito viciante. Um quando se está nessa fase de querer evoluir e de querer aprender, a verdade é que o paddle ainda tem muitas deficiências, então é um desporto muito imaturo. Então, no fundo, a Court Master é a minha resposta a essa lacuna. André, sobre o pádel, então, tu já disse que tu era um praticante de pádel, né? Então, como utilizador e como atleta, vamos dizer, amador nesse caso, o André percebia esse problema que vocês tentam resolver com a Master, né? Essa realidade, ou seja, essa deficiência, como você fala. O que é exatamente o problema que a Master tenta resolver? Qual é o problema que vocês enxergaram, né? Então, eu descreveria o problema da seguinte forma: o paddle está a correr mais depressa do que as suas pernas o permitem, em muitas maneiras. O paddle está a crescer entre os 20 e os 30% ao ano, dependendo do estudo que se usa como referência. Então está a ter uma ascendência a uma velocidade estonteante. Isso significa, olha, e tal como empresas e startups muitas vezes crescem mais depressa do que aquilo que os processos e a maturidade aconselham. E isso leva a vários desafios num desporto como o paddle. De uma forma bastante clara, um dos problemas é a falta de standardização no processo de jogar paddle e de ensinar paddle, e também o desalinhamento que existe, a falta de equilíbrio que existe entre a procura e a oferta em termos de ensinar paddle e perceber paddle. Então hoje ah, é quase impossível ter aulas de paddle, encontrar um sítio e ter disponibilidade. Quase todas as pessoas têm que entrar na lista de espera. Quanto mais a ideia de uma pessoa ter aulas de paddle com um professor que uma pessoa quer ter aulas de paddle. E porquê é que as pessoas também querem ter aulas de paddle com professores específicos? Porque a verdade é que a barreira de entrada para ser treinador de paddle é muito baixa. Hum, uma pessoa pode se formar como treinador, com um curso de 3 ou 4 fins de semana, uma pessoa recebe um cesto de bolas e tem as aulas todas cheias. Eu não quero dizer que essas pessoas não queiram dar boas aulas, eu só quero dizer é que, hum, é hoje, devido à procura, demasiado fácil ser treinador de pádel. E para ser um bom treinador, e isso também já vem da minha experiência, é preciso ter anos de casa, é preciso ouvir de outros treinadores que já foram treinadores durante muitos anos. É preciso criar sabedoria, e processo e método no treino para o treino ser uma experiência interessante. Tem que ter uma componente técnica, tem que ter uma componente tática, tem que ter uma componente de diversão, Uhum. e isto tudo junto significa que quando estamos naquela fase em que queremos aprender, quais é que são as fontes de conhecimento que nós temos para melhorar no paddle. Nós podemos jogar muito paddle com os nossos amigos mas aí a curva, isso aprende-se a jogar, tem poucos momentos de reflexão e de análise, portanto a curva de progressão é lenta. Podemos ter aulas, mas como disse, é difícil e na verdade também é caro ter aulas. Eu, por exemplo, troquei de treinador 4 vezes num ano e meio, até conseguir assentar num treinador que, digamos, que eu respeitasse e que, no fundo, se fosse de encontro àquilo que eu procurava ter nos meus treinos. E a terceira alternativa é ver vídeos no YouTube.
E eu já fiz todos estes. Eu Uhum, fiz todos estes métodos. E a verdade é que ele é curto, são curtos. uhum, Dito isto, o paddle é um desporto de tomada de decisão. É um desporto tático e técnico, mas o que eu costumo argumentar é que um jogador que seja taticamente correto facilita a sua componente técnica. Nós usamos muitas vezes a técnica para sairmos de situações taticamente complicadas em que nos colocamos. E é um desporto cheio de nuance e eu acho o desporto muito bonito por causa disso, não é? É 2 contra 2, portanto nós temos a nossa tática individual, mas temos a tática com o nosso parceiro e tem que haver um elemento de coordenação e de trabalho de equipa. Tem uma componente de leitura dos adversários, tentar entender onde é que os adversários estão, qual é que é o estilo de jogo dos adversários, como é que nós melhor o podemos explorar. Então é como um puzzle de problem solving em uhum. tempo real. Portanto, eu acho isto a parte mais fascinante. Aliás, acho que é um erro comum dos jogadores se focarem demasiado na componente técnica. Ficam horas e horas a aprender a bater aquela bola, a aprender aquela bola. Quando é muito mais importante para um jogador de paddle decidir quando jogar aquela bola e como jogar aquela bola do que o gesto ser mais ou menos 10 ou 20% perfeito. E então, o que é que acontece? Depois de um jogo de paddle é super comum as pessoas depois se juntarem, que é uma coisa que eu adoro no paddle, é que tem uma componente social gigante, sentam-se e começam a discutir o jogo. Começam a dizer, olha Luís, olha, eu acho que nós ganhámos porque, ou normalmente é mais, olha Luís, nós perdemos Uhum. porque quando eu jogava esta bola cruzada, tu não acompanhavas ou não fazias a coisa certa em relação a isto ou àquilo, e tu respondes, não, não, André, não era nada disso. André, a gente perdeu porque quando tu isto e aquilo, mas depois a verdade é que nenhum de nós tem dados para poder argumentar. Seria a tua opinião contra a minha opinião. E a minha cabeça, que veio um pouco dos dados e que tem vários paralelos com a minha última empresa, que eu depois posso explicar se for interessante. O jogo de paddle, na verdade, é uma time series. Todas as jogadas começam exatamente na mesma posição. Há um jogador que serve, depois um jogador toma uma decisão e faz uma pancada, depois um jogador toma uma decisão e faz uma pancada. Isto acontece até o ponto acabar. Portanto, se nós imaginarmos isto desde o primeiro ponto até o último ponto, isto são uma série de padrões, uma série de decisões que são tomadas. E a grande maioria dos jogadores não está consciente dos seus padrões. Estamos durante o jogo, estamos a suar, somos competitivos, estamos a tentar ter performance, não estamos no estado mental, nem temos a perspectiva correta para podermos olhar para o nosso jogo e o analisar. Então a primeira coisa que eu fiz, eu colava uma GoPro no vidro de trás, filmava o jogo todo, ia para casa, colocava a GoPro a dar na televisão e sentava-me com o meu computador e apontava as estatísticas do meu jogo num Excel para tentar perceber quais é que eram os meus erros mais comuns, de onde é que vinham esses erros, de onde é que vinham os meus winners, ahm, e tentar perceber esse equilíbrio dentro do meu jogo e dentro do jogo das outras pessoas no campo. E assim começou. E mais uma vez, isto vem também do meu passado. Eu, quando era treinador, e o desporto que eu praticava e que eu jogava era vela, dirigia o meu barco atrás dos meus atletas a filmá-los com uma câmara. Isto é verdade em várias áreas da vida, mas muitas vezes a nossa percepção do que está a acontecer e do que nós fazemos é diferente da realidade. E posso dizer que, por norma, não é particularmente agradável ver-nos a jogar. O primeiro impacto que nos vemos a jogar não é incrível. Porquê? Porque nós não estamos a corresponder à expectativa de como nós achamos que jogamos. Sim. Mas este é o início da viagem de autoconhecimento e de automelhoria e de autoanálise que permite a um jogador melhorar. E fundamentalmente é isso. É essa a missão da Court Master. É engraçado porque várias dimensões da vida, né, a gente faz uma atividade e não percebe várias série de nuances ali, pelo estresse, pela adrenalina, né, e depois quando você observa aquilo de fora, seja numa palestra, seja numa aula, percebe-se uma série de coisas, então só isso já tem um valor ali, né, André. Uma outra dimensão que eu acho muito interessante, né, queria ouvir de você um bocadinho sobre isso, que é a parte do user generated content. Ou seja, vocês filmam, né, tem toda essa parte da análise qualitativa do jogo, do atleta e de estatísticas, e você vai falar um pouquinho sobre isso, mas também tem uma dimensão da pessoa partilhar aquele jogo, né. Seja ao vivo, né, seja em direto, seja highlights, que isso as pessoas têm um pouco desse ego, né, ou seja, dessa coisa da tribo, da comunidade, também é fixe, né. Partilha um bocadinho o que que eles fizeram e gera engagement sobre aquilo.
E por outro lado, pensando numa empresa, né, isso serve como growth para vocês, né? Esse conteúdo sendo gerado a partir da plataforma traz mais utilizadores, é puramente conteúdo gerado pelo jogador, não tem ligação direta com a parte do coach, né, mas é essa partilha daquela atividade ali. Vocês também apostam muito nesse lado do conteúdo, de geração de conteúdo e partilha, esse o UGC, né, como falamos? Ótima pergunta, Luís, porque isso é um dos pontos de equilíbrio que nós temos tentado acertar com a Corte Master, que é, nós não queremos ser uma ferramenta que seja exclusivamente de análise. Nós temos conseguido encontrar o equilíbrio certo entre conseguirmos entregar análise, ajudarmos os jogadores a melhorar, mas entregarmos valor social, não é? Quer dizer, como tu descreveste. Pode não ser muito agradável a gente se ver na primeira vez que a gente joga paddle, mas se a gente fizer uma jogada incrível, a gente quer guardar essa memória. Pronto, e quer partilhar e quer poder, não é? E também é verdade o contrário, quando o nosso adversário ou um amigo faz uma coisa, um disparate, a gente também quer ter esse momento para poder fazer troça. Né? E uma das maravilhas do paddle é esta componente social. E portanto, nós tínhamos que encontrar este equilíbrio entre colocar a câmara e oferecer uma experiência visual que seja interessante, que seja apelativa, que alguém queira ver um stream de um jogo de paddle de 1 hora e meia. Nós transmitimos o Nacional o ano passado, já transmitimos vários eventos da Federação Internacional de Paddle, e estas duas coisas realmente estão a lutar uma contra a outra. Que Uhum, quem quiser facilitar o seu trabalho de analítica vai colocar a câmara o mais alto possível. Quanto mais alto tiver a câmara, mais perspectiva tem sobre o campo todo, mais certo. fácil é identificar os jogadores e, enfim, já é um bocadinho técnico, mas é mais fácil quanto mais alto tiver a cara. Mas uma pessoa gosta de ver paddle e gosta de se ver a si própria de ângulos que nos são mais naturais, portanto, Sim, mais baixos. Nós desenhámos todo um sistema e toda uma câmara para tentarmos encontrar aqui o equilíbrio certo e de entregarmos a melhor qualidade de imagem possível. Para permitir aos jogadores realmente quererem ver-se e partilhar. Portanto, nós hoje oferecemos aos nossos clubes. Isto é uma funcionalidade do clube, não do jogador, fazer stream para o YouTube. Colocar certo. qualquer campo onde a gente esteja, 3 cliques e mais ou menos 20 segundos, está a transmitir para o mundo inteiro, os seus campos para o mundo inteiro. Permitimos aos nossos utilizadores fazerem highlights, e esses highlights podem ser feitos na plataforma, não é? Como se faz hoje em dia no Instagram e noutras plataformas, tira um excerto e pode partilhar diretamente nas redes sociais. Mas temos um highlight muito interessante, que nós chamamos o on-court highlight. Enquanto estamos a jogar, muitas vezes, nesse momento é que nós sabemos o que é que queremos gravar. Após fazer uma jogada interessante que nós queremos guardar, o jogador pode se virar para a câmara e segura a sua raquete acima da sua cabeça durante 3 segundos, e nós usamos a inteligência artificial para encontrar esse momento e buscar os últimos 30 segundos. É engraçado, essa semana, André, pessoal, eu vi uma pessoa falar sobre isso e eu não sabia dessa feature. Era uma pessoa que daqui da equipe e que joga e no clube onde ele joga tem a solução de vocês. E ele falou exatamente sobre isso. Eu olhava para a câmera e fazia o sinal e fazia o highlight. Eu achei, pá, achei incrível, porque eu não conhecia. E é o que você falou, na hora ali a pessoa já percebe de uma coisa que aconteceu, que foi fixe, né? E já ganha tempo depois para editar o conteúdo, né? E partilhar, né? Achei super interessante. Foi um feedback de uma pessoa que usou e que achou engraçado e resolveu comentar. Que bom! E tem duas funções. Tem a função de gravar esse momento para mais tarde, mas também tem a função de mostrar aos outros 4 jogadores, não é? Se for Sim, uma jogada incrível, é um sim, ponto de sim. afirmação e de enalteção. Por outro lado, se for um falhanço, ou alguém tropeçou e caiu, alguma coisa engraçada, você pode pedir o highlight pelo disparate que o outro fez. Então a gente já viu coisas incríveis na plataforma. Já vimos anúncios eh, a dizerem, a anunciarem que iam ser pais na nossa câmara, várias situações de troços uns dos outros, pessoas a cair por cima da rede. Não é só. Nós queremos enaltecer a experiência de jogar paddle e estamos sempre à procura de formas de o fazer. André, você falou uma coisa aí do streaming, né? Que é uma feature para os clubes, né? Não para o jogador. Explica um bocadinho como que é o modelo comercial ou o modelo de vocês em relação ao B2B, que são os clubes, e o B2C, que são os indivíduos, os jogadores, né? Que tipo de produtos existem de forma de pagamento, né? Para cada um desses dois clientes, né? No fundo, você tem dois clientes, né? Tenho, para já tenho dois e no futuro quero ser mais.
Mas, nós começámos então a história e a lógica da Court Master foi a seguinte: o clube é nosso parceiro. O clube precisa ser nosso parceiro, nós temos que conseguir entregar valor ao clube. O clube é a infraestrutura do pádel. E na verdade, se nós reduzirmos a indústria do pádel como negócio à sua forma mais pura, é um negócio imobiliário. É um negócio Sim, de sim. metros quadrados que precisam de estar ocupados. É a utilização uma parte Utilização. do tempo, é. A diferença entre um campo ser utilizado 60% ou 80% tem um impacto gigante na sustentabilidade do clube de pádel. Portanto, nós temos que respeitar isso e nós temos que ajudar e dar capacidade aos clubes de terem um bom negócio. Porque só assim é que temos também um pádel a crescer e um pádel saudável. Então, eles foram o nosso primeiro target. Então, qual é a nossa oferta? Nós oferecemos ao clube um sistema. Esse sistema é composto por uma câmara e uma caixa que tem um computador, etc. Mas é tudo incrivelmente simples de instalar. Aliás, eu tenho aqui uma câmara. É uma câmara que nós desenhámos e que nós integramos, que fica encostada ao vidro traseiro e que fica acoplada ao campo magneticamente. Portanto, nós a partir de Portugal, pomos este sistema numa caixa, enviamos para qualquer canto do mundo. Aliás, por isso é que já estamos em 24 países, porque a escalabilidade foi uma coisa top of mind na empresa desde o primeiro dia. Diferentes zonas horárias, diferentes línguas, portanto já temos o suporte pronto para escalar. O cliente instala, é tudo plug and play, demora cerca de 15 minutos por campo e está online. Quais são então as funcionalidades base? O clube, como eu já referi, pode fazer streaming para o YouTube do seu campo. Isto permite cumprir com regras de certos campeonatos que obrigam a que seja feito o streaming, como também pode dar uma visibilidade nova ao seu campo. Muitos campos têm patrocinadores e eles podem colocar o logo do patrocinador na imagem que estão a Certo. transmitir. Acima disso, também podem adicionar o scoreboard. Portanto, podem ter o resultado ao vivo, que é uma coisa importante para a experiência do visualizador, ter o contexto do jogo. O ponto é só um ponto, mas Que nós eles têm sabemos um que aquilo é um match point. têm um ecrã e com o score vivo, é isso? Ou no telemóvel, como é? Na transmissão, tal e qual como uma Certo. transmissão profissional, temos aqui em cima o nome dos atletas e os resultados, Na transmissão, certo. certo? Pronto. Essa é uma funcionalidade exclusiva do clube. A segunda funcionalidade é para o jogador, mas através do clube, que é que o clube oferece aos seus jogadores a capacidade de verem os seus jogos, gerarem os seus highlights. Aqui, quais é que são as vantagens para o clube? Já um pouco, não diretas monetárias, mas um pouco indiretas, que é, está a introduzir tecnologia dentro do seu clube e oferecer aos Uhum. jogadores a capacidade de se verem e de se melhorarem. Os jogadores podem usar, os treinadores podem usar. Depois, dá uma visibilidade multiplicada ao clube, porque cada jogador que se filme, que faça um highlight e que o partilhe, potencialmente está a trazer mais visualizações para aquele clube ou para aquele patrocinador do que todos os jogadores que entram naquele clube durante um ano, não é? Um clipe que fique minimamente viral com 50, 70 mil visualizações, portanto, isto é uma ferramenta que explode a visibilidade de um. Certo. E estas são as funcionalidades base que nós oferecemos hoje em mais de 170 campos, em 24 países, quase 70 clubes, e esta é a funcionalidade base. E isto é o nosso alicerce, sobre o qual nós sempre quisemos construir. A nossa história vai ser uma história de uma empresa por etapa. Então, estamos neste momento no processo do lançamento do nosso módulo de estatísticas, que são entregues através de inteligência artificial. Portanto, passámos os últimos 10 meses a desenvolver uma série de algoritmos e integrar uma série de algoritmos que analisam o jogo frame a frame para entender exatamente o que se está a passar de uma forma ah, quantitativa. Onde é que os jogadores estiveram no campo, como é que eles se posicionaram, quais é que são as posições médias dos Uhum. jogadores, quanto tempo é que eles passaram em cada zona do campo, como é que eles se articularam com o seu parceiro, como é que foi a distribuição de pancadas do jogador, se ele focou muito num jogador, se ele distribuiu bem o jogo, como é que ele distribuiu o jogo quando joga atrás, como é que ele distribuiu o jogo quando joga de frente, como é que ele compara com os outros jogadores de distância percorrida, velocidade máxima, velocidade média. Então começamos a construir uma imagem muito mais rica e fidedigna do comportamento dos jogadores em campo. E esse é algo que temos estado a libertar. Nós não temos estado a fazer muita publicidade a isso, porque estamos a abrir clube a clube. Uhum. Hoje em dia estamos
cerca de 30% dos clubes em que estamos presentes, isto já está disponível. Isto é uma opção, que o jogador pede o vídeo do seu jogo e depois tem a opção de pedir um relatório sobre ele. E neste caso, o jogador, é valor a ser entregue ao jogador e é um serviço que é cobrado separadamente ao jogador. Ficha interessante. Quer dizer, além do aí é quase que um coach, é um scouting 100% baseado em AI, né, para o jogador também, no contexto que tu falaste no início, né, dele avaliar essas estatísticas e trabalhar os pontos e melhorar e perceber, antes de mais nada, como que ele joga, né. Perceber um É, bocadinho qual é o comportamento dele no jogo, né. eu descreveria esta componente em 3 fases também. A primeira fase é onde estamos agora, que é só entregar dados. Isto foi a sua performance, isto foi o que aconteceu, ok? Não há qualquer intervenção. Certo. A segunda componente é aquilo que chamamos dos insights, que é: "Luís, olha, sempre que você jogou esta pancada, você seguiu essa 90% das vezes para jogar essa pancada, você joga aquela pancada. Você tinha noção disso?" Ou: "Olha, cada vez que o seu parceiro sobe na rede, você só o acompanha 30% das vezes, ok? Né? As boas práticas dizem que você deve acompanhar o seu parceiro 100% das vezes. Então, olha, toma, ok, toma atenção a isto, é este o seu. Depois nós podemos acompanhar a evolução do atleta jogo a jogo e dar feedback. E a terceira fase, aí sim eu vou pegar nas palavras que usaste, Luís, que é podemos sim treinar LLM para ser um treinador de paddle. E quando eu digo treinador, não é, nunca será no sentido de substituir o treinador que as pessoas têm. Nós não somos um concorrente do treinador. Nós Uhum. somos, como eu descrevi no início da conversa, uma fonte de conhecimento que é independente de infraestrutura que o jogador pode utilizar para falar. Uhum. Luís, imagina, temos o nosso track record na Court Master e agora vamos jogar um jogo esse final de semana e vamos jogar um jogo contra 2 jogadores que são particularmente altos. Eu posso dizer assim: Uhum. olha, vou jogar com o Luís contra estes 2 jogadores, os jogadores têm 1,95 m cada um. Conhecendo os nossos jogos, como é que a gente devia adaptar como a gente faz? São 2 jogadores altos, olha, provavelmente vão ter smash, é preciso ter muito cuidado, porque os lobos não podem sair curtos. E então, através de uma conversa com este algoritmo, nós temos mais uma fonte de conhecimento. E pronto, É temos uma várias é uma ideias. estratégia, né. Exato. Isso é fixe, porque não substitui um treinador, eh, humano, né, mas no fundo ele dá muito mais escala, né, André. Então, o treinador humano ele tem limitação física, tem limitação de alcance, né, de capilaridade no país, etcétera. E digital naturalmente te dá um alcance, pá, infinito, né, no limite, em qualquer país, como inclusive fora do como vocês estão a trabalhar, né. Eu acho que a palavra-chave aí é escalabilidade, né. Nesse tema do coach, ou seja, a plataforma ela começou com uma gravação e depois estatísticas e, enfim, ela tem uma série de especializações, assim, do Paddle naturalmente, né. E a gente vê dentro do Sports Tech muitas empresas fazendo coisas similares em outras indústrias, né. No surf, eu vejo muito no surf, né, no skate, no futebol, claro, mas eu digo assim, do ponto de vista do amador, eu vejo no surf tem muitas soluções engraçadas, na próprio ciclismo também. Você acha que as soluções, e olhando para a Cotmassa, elas tendem a ser generalistas ou especializadas, né, para o Por futuro? desporto, Exato. É, ou seja, você vê a Cotmassa indo para outro desporto? eu vejo a Court Master ir para o desporto, mas desportos que partilhem dos mesmos princípios. Portanto, não nos vejo a fazer, a agregar o lançamento do dardo. Certo, Mas outros desportos de raquetes com componentes sociais fortes, bastante evidente e que está em crescimento, sobretudo nos Estados Unidos, é o pickleball. exato, Temos o ténis, temos o squash. Há muitos desportos que são facilmente adaptáveis à nossa realidade. No entanto, só nos vejo a desviar do paddle uma vez que tenhamos o paddle, entre aspas, resolvido. Ou seja, que vamos levar esta nossa ambição e este nosso trajeto até ao fim. E depois podemos sim fazer, não é, uma transposição do stack e tudo o que aprendemos para outro desporto. Isto vai incluir certo. solução, tecnologia, gamificação, marketing, distribuição, operações.
mas eu não quero comprar estas guerras em paralelo. Eu quero levar este até ao fim e acho que conseguimos estar muito perto disso no espaço de um ano e depois sim podemos começar a pensar em outros esportes. Eu acho, enfim, concordo contigo também. Eu acho que no fundo eu não veria como uma generalização, mas eu veria como uma multi-especialização. Ou seja, o trabalho que vocês fazem no paddle, vocês têm uma profundidade, incrível, né, para poder gerar no final essas estatísticas e até o AI coach, né, você tem que conhecer muito daquilo para poder gerar qualidade, né. No momento onde vocês generalizam, fica tudo muito superficial, né. Fica: "Olha, é um vídeo, tem uma gravação", é difícil ter essa profundidade, a não ser que você tenha multi-especialização, e aí é outro jogo, né. Começa a ficar um pouco confuso. Eu acho eu concordo contigo. Eu já vi de tudo, né, já vi soluções tentando ser generalistas, e aí se perde um pouco, o diferencial, vira uma coisa basicamente gravação e highlights, e outras que também se especializam em esportes que têm as suas dificuldades próprias, né. O surf, por exemplo, é um exemplo que eu falei, que eu já vi muita coisa acontecer. Eu acho que tem uma componente do coach muito forte e que às vezes é difícil para identificar quem é o surfista na onda e tem aquelas confusões, tem outros desafios que tem empresas que tentam resolver. Enfim, eu acho que vocês estão numa estratégia muito interessante. E falando então, André, você antecipou um bocadinho essa coisa das estatísticas, né? Qual é o plano de vocês para o futuro breve, né? Ou seja, tem o tema das estatísticas, né, mas você podia falar um pouco em termos de se quiser falar em termos de investimento, o que vocês procuram, se vocês estão ou vão ter rondas de investimento, captação breve, e expansão também internacional, equipa, o que você poderia partilhar um bocadinho sobre isso também? Então há certas coisas que eu prefiro não falar, porque pronto, também acho que acho que faz sentido ir revelando algumas coisas conforme o timing for apropriado. O que eu posso dizer é que o nosso grande objetivo é sermos o hub digital da viagem de paddle dos jogadores. Ou seja, nós podemos agregar todas as informações que são essenciais na viagem do jogador. Isto inclui né, as idas aos clubes, os vídeos, as aulas, informações dos treinadores. Portanto, o nosso é um ecosystem play, na verdade, que tem que passar por estas fases para chegar onde pretende. Portanto, queremos entregar valores a vários stakeholders Uhum. neste setor. Essa é a primeira coisa que eu queria deixar claro. Voltando ao compreendo de funding, nós tivemos bootstrap durante a maior parte de 2 anos. Com isso, gerámos MVP, gerámos utilizadores e com essa tração ah, começámos o ano passado e terminámos no início deste ano a nossa ronda pré-seed, onde angariámos 370 mil euros, incluindo da Angels Way e da Core Angels Porto. ah, Pronto, que foi um milestone importante e que nos impulsionou para onde estamos hoje. Temos runway até ao final deste ano, que nos permite continuar o desenvolvimento e o crescimento, e a nossa estratégia passa por começar a considerar a próxima ronda de investimento no início do verão, com o tempo encontrarmos o parceiro certo para continuarmos a crescer. Boa. E queria ouvir um pouquinho de você, André, nesse mundo do sports tech, né, sabe que a gente tem desenvolvido iniciativas aqui para investimentos muito early stage dentro do sports tech, né, Pre-seed nomeadamente, e um dos motivadores para a gente fazer isso foi o gap que nós percebemos nessa fase, principalmente na Europa. Para um investimento muito early stage para startups do sports tech, acaba que competiam com diversos outros setores. A gente vê muito capital indo, por exemplo, para defesa e, e coisas que eu brinco um bocadinho que não fazem o nosso mundo melhor. E eu acho que o desporto ele faz o nosso mundo melhor, né? Você passou agora por essa ronda pré-seed, né? A pergunta é muito objetiva, assim, foi fácil, foi difícil? Olhando especificamente para investidores sports tech. Nessa fase, é claro que existem muitos investidores anjo, individuais, jogadores de pádel que gostam de esporte, à medida que a Codemaster cresça, né, vai ter que cada vez mais apontar para fundos e investimento institucional. Você antecipa um pouquinho isso? Já vai ser muito difícil. Como é que você enxerga esse mundo? Olhando assim para ecossistema de investimento early stage sports tech na Europa. Então, nós estamos a aprender isso, não é? Portanto,
eu sou novato no mundo do Sports Tech e os investidores que investiram em nós, nenhum era específico do Sports Tech. Portanto, foi mesmo Business Angels, pessoas que acreditaram na equipa e naquilo que nós estamos a fazer. Esses acho que foram os critérios principais. Dito isso, acho que a tese está spot on. Ou seja, ah, acho que existe um gap de funding de early stage, porque para mim foi a minha última startup, angariou a primeira ronda 2014 e a minha ronda e agora, portanto, portanto, 12 anos depois angariei outra primeira ronda. O ecossistema em Portugal é incomparável. É incomparável. É incomparável o quanto amadureceu, a quantidade de pessoas que já tiveram sucesso, que estão envolvidas e querem fazer parte de novos sucessos, a quantidade de venture builders, aceleradoras. hum, Pronto, e nós temos estado a desfrutar desse ecossistema e sem dúvida, portanto, os sinais são muito positivos. Dito isso, Sports Tech tem sido dos segmentos mais resilientes e acho que houve um grande abre-olhos durante os anos Covid, que tantos setores tiveram dificuldades em sobreviver, mas as pessoas continuavam a querer ver futebol, a quantidade de valorizações das equipas da NBA, o constante aumento das folhas salariais, dos direitos televisivos. Quer dizer, estamos não é? Existe o conceito, estamos no attention economy. E o desporto e os atletas envolvidos são um ativo incrivelmente valioso e acho que as valorizações e a atração de capital para lá faz sentido. Agora, eu acho que nós estamos num spot que isto não é uma queixa, mas é uma constatação. Nós estamos num spot, eu acho que para a maior parte dos VCs já é um, não é? Já é um canto de um canto de um canto, que é nós somos B2C, ou seja, temos uma componente B2C e há muitos investidores que não Uhum, gostam de B2C. Nós temos hardware, há muitos investidores que dizem nós não tocamos em hardware uhum, e nós estamos, não é, dentro de um nicho de Sport Tech que está a nascer, porque a verdade é que, ao contrário de muitos outros segmentos, o Sport Tech tradicionalmente é um top-down. O Real Madrid gasta 50 milhões para ter um sistema de câmaras para seguir os jogadores. E se calhar, se o Real Madrid conseguir fazer a prevenção de uma lesão de uma estrela que jogue mais 3 uhum. meses num ano, já teve o retorno desses 50 milhões. E depois, com o tempo, essas tecnologias começam a fazer trickle down para o utilizador comum. Isto acontece muito com defesa e com outros setores, não é? Neste caso é o contrário. Neste caso, o topo do desporto no paddle é muito jovem ainda e ainda não movimenta os valores, portanto não Sim, existe quase trickle down nenhum. Portanto, isto aqui é um bottom-up. Isto aqui exato. é os Andrés, os Luizes, os jogadores amadores, aquilo que nós chamamos de níveis 5, 4, 3, que querem melhorar, querem fazer desporto. E que hoje em dia, não é? Quem é que hoje em dia não usa algum wearable de algum tipo, não é? Já existe a expectativa de nós querermos medir e acompanhar a nossa própria evolução. Já não é só a balança que nós medimos, já queremos saber, não é? O nosso resting heart rate, queremos Várias saber quantas métricas, horas né? Exato. dormimos, percebermos a nossa prestação também num campo de paddle faz parte dessa tendência. Bom, acho que foi uma resposta onde dei muitas voltas, Luís, mas eu acho que o sumo seria que vamos descobrir agora no mercado capitais, digamos, global, porque agora a nossa próxima ronda será global, sem dúvida. Todo o capital que angariamos desta vez foi em Portugal e estou muito Uhum. orgulhoso disso. Acho que o nosso caso não é óbvio para VC, pelas condicionantes que eu falei. Por outro lado, estamos com uma atração e com um posicionamento muito evoluído e incrivelmente positivo. Eu acho que já estamos nos top 3, 4 players do mundo neste setor, em termos de instalação. Eu acho que vocês têm um ponto que é o ponto importante, que é exatamente isso, que é o da execução, né, André? Ou seja, vocês fizeram uma excelente execução nesse tempo, e mesmo alguns meses antes da ronda, ou seja, em termos de rollout e de implementação e de utilizadores, vocês já tinham um excelente resultado, né? E que muitas vezes para o VC, execução, quer dizer, a execução ela conta muito mais do que até a ideia, muitas vezes, né? E vocês estão bem posicionados nisso. Obrigado. Eu acho que isto aqui é só o fruto da experiência que nós acumulamos. Nós, os três cofundadores, eu, o Francisco e o Aliocha, nós fizemos, já construímos uma empresa juntos, não é? E levámos essa empresa do nada, do zero, a 60 pessoas e operações.
e tal países, num produto que tecnologicamente era muito mais complexo. Então isto, a segunda vez, a gente não começa do zero. Nós já antecipamos muitos problemas e a verdade é que nós começámos, como eu expliquei, na parte menos sexy, não é, deste produto. Nós tivemos anos a resolver as questões menos sexys deste produto. Disto de uma forma disciplinar, ok, como é que nós criamos um produto que é escalável, como é que nós tornamos isto aplicável, como é que nós fazemos que um cliente, não é, como temos na África do Sul, se nos ligar a dizer, olha, quero um sistema, como é que a gente o produz, como é que a gente a cadeia de valor, como é que a gente fatura, como é que a gente envia, como é que a gente ajuda o cliente a instalar, como é que a gente faz manutenção, portanto, toda essa parte e eu sempre quis chegar a esta componente das estatísticas, à qual nós estamos a chegar já quase 3 anos após o início da empresa. Portanto, acho que muitas dessas lições que nós tivemos do passado nos têm ajudado muito a tomar decisões, Sim. na Quarkmaster. É ficha, é uma jornada super interessante. André, pô, acho que a gente já cobriu bastante coisa aqui. Queria agradecer seu tempo e desejar muito boa sorte aí no progresso futuro da Quartmaster, para ter certeza que vocês vão fazer ter um futuro brilhante pela frente. E parabéns aí pra equipa, tá bom? Grande Muito abraço. obrigado, Luís. Muito obrigado, Luís. Obrigado pelo convite.